Bom, cá estou eu novamente falando sobre o sono, qualidade de sono e também a questão da privação de sono, tá ligado? Porque ainda tava continuando sendo um problema pra mim. E beleza, eu tinha feito algumas mudanças, né? Que uma delas foi começar a acordar cedo, que tinha melhorado, só que voltou recentemente. E eu percebi que, apesar de ter melhorado naquilo, começou a voltar os sintomas, tá ligado? De cansaço e tal. E eu comecei a privar o meu sono novamente. Então eu começava a... Se você não sabe o que é privação de sono, né? Basicamente você limitar o seu sono, você prejudicar o seu sono. A primeira coisa que eu fiz, que eu tô fazendo no caso, a primeira coisa que eu tô fazendo é exatamente voltar a dormir cedo, né? Então, tô voltando a dormir. Eu não tô com uma rotina perfeita ainda, então eu tô dormindo umas 10 às 11 horas, tá ligado? Mais ou menos. E apesar disso, é um começo, tá ligado? E eu já notei grandes diferenças na minha vida, só ter voltado a dormir cedo, tá ligado? Dormir cedo entre aspas, né? Eu comecei a voltar a dormir um pouco mais cedo e também acordando cedo. Isso é fenomenal. O que muita gente não sabe é que privar o sono é simplesmente muito ruim, tá ligado? Pra falar a verdade, não é muito ruim. É uma das piores coisas que você tem pra fazer na sua vida. Eu fui percebendo isso, eu tive que pesquisar para achar esse tipo de vídeo falando sobre a importância do sono e tal, porque isso não é uma coisa comum aparecer assim no seu conteúdo do YouTube aleatório assim, tá ligado? Porque isso é uma coisa realmente prejudicial, e o que é prejudicial geralmente fornece dinheiro para algum tipo de nicho, né? Como por exemplo, tem muito vídeo falando, por exemplo, sobre uso de drogas, tá ligado? Para você superar e tal. Só que o YouTube não mostra isso para qualquer um. Você tem que pesquisar para no mínimo aparecer, né? Então, tipo assim, vídeos bobos e um monte de coisa aparece facinho no seu YouTube, tá ligado? Nos recomendados e tal. Coisas fúteis aparecem de boa. Agora, coisas úteis, coisas que são relacionadas à saúde pública, não, isso não aparece não. Mas enfim, então eu tive que pesquisar sobre a importância do sono, porque eu sabia, eu sabia que tinha algo errado na minha vida e era exatamente a questão do sono. Você não cuidar do seu sono é uma das piores coisas que você pode ter na sua vida, porque isso afeta saúde física, mental e também prejudica principalmente a sua produtividade. Então, eu sou um cara que pensa em ter rotina produtiva, então todo dia eu penso em obter o melhor desempenho meu, claro, né? Não forçando, mas eu foco em estudar, treinar, ajudar em casa, enfim, fazer esse tipo de coisa. Isso tudo exige um bom sono, exige um bom descanso, ainda mais para mim, por exemplo, que eu quando treino, por exemplo, eu pego pesado realmente com o meu corpo, então eu vou até o meu limite no treino. Isso tudo exige obrigatoriamente, velho, um bom descanso. Aí o que acontece se você priva o seu sono tendo uma rotina como essa, como a minha? Você simplesmente vai estar se esforçando, se desgastando à toa, porque você não vai ter resultado, você não vai ter, nem sequer você vai manter o seu desempenho, você vai piorar o seu desempenho, porque o seu corpo não está tendo nem ao menos energia para repousar, nem para
nem para conseguir se recuperar do que você desgastou. Uma metáfora que eu andei pensando, inclusive, é uma metáfora interessante, eu diria, que é da seguinte forma: imagine que tem dois tipos de pessoas. Uma delas caminha ao lado do tempo, caminha normal, ao mesmo tempo que o tempo. Então caminha lado a lado ali, seguindo cordialmente, né? Dinamicamente, lado a lado. E tem o outro tipo, que ele basicamente está trotando e passando do tempo. Ele está ultrapassando o tempo. Enquanto o tempo está caminhando ali, esse tipo de pessoa já está lá na frente. Então ela está no futuro. Enquanto o tempo está no presente ali, andando cada segundo, a pessoa está lá já em horas, dias avançados, pensando no caso. Ela está pensando já no amanhã. Ela não está pensando no hoje, não está pensando no agora. Essa ansiedade é um bom exemplo de problema que nasce com a privação do sono. Porque basicamente, a partir do momento que eu comecei a dormir tarde, comecei a acordar tarde também, comecei a ter a mesma rotina que eu tenho produtiva, simplesmente foi nascendo essa ansiedade que foi aumentando a cada dia. E ela me impedia de, por exemplo, estudar, porque estudar, eu já falei aqui algumas vezes, eu tenho dificuldade para estudar, tá ligado? Tipo, eu ainda tenho dificuldade para estudar. Eu não é todo momento que eu vou ter disposição, vontade, tá ligado, para estudar. Eu tenho aquela preguiça. Na verdade, não é preguiça, mas é exatamente essa ansiedade que é uma ansiedade de desempenho. Então você pensa, pô, eu não sou capaz, eu não vou aprender o assunto, eu tô muito atrasado, enfim. Essa ansiedade que é potencializada, tipo, ela fica quase que 100% maior, ou talvez até mais, quando você tá privando o sono. Então, tipo assim, é um sintoma claro da privação de sono. Tô dormindo um pouco mais cedo, né, como eu disse, acordando cedo. Hoje eu sentei ali na frente do computador e fui tranquilo estudar um assunto, tá ligado? Fui estudar um assunto tranquilo, fiz uma horinha ali de estudo, tranquilo, passou. Então, tipo, foi tranquilo, foi zero ansiedade, tipo, não teve nada comparado ao que eu senti nos dias anteriores que eu tava privando o meu sono. Então são coisas que afetam a sua vida, sim, cara. Literalmente o sono, a falta de um bom sono pode literalmente estragar a sua vida a longo prazo. Pode estragar a sua produtividade, sua rotina no geral. Enquanto eu estava nessa situação ruim, a minha saúde, a minha produtividade estava só decaindo. Então, eu não estava nem conseguindo mais estudar. Um detalhe também que a minha situação de sono realmente não estava boa é que, tipo assim, independentemente do horário, a partir do momento que eu me deitasse na cama, tipo, não demorava, eu acho que não demorava 5 minutos. Eu já pegava no sono pesado. Eu já entrava em sono pesado. Por conta da fadiga, por conta do cansaço que vários dias consecutivos, dormindo mal e etc, estavam acumulando. Regular o sono é uma das coisas mais importantes para melhorar a sua produtividade, para manter a sua produtividade. Porque se tem uma coisa que é mais importante que melhorar a sua produtividade, é manter a sua produtividade. Constância é melhor que intensidade. Eu já falei isso aqui em outro vídeo. Inclusive era um vídeo exatamente sobre relaxar mais, né? Eu acho que foi esse vídeo. Que era sobre exatamente eu não me forçar tanto, não ter tanto a intensidade que eu estava usando nos meus estudos, nas minhas rotinas.
E sinceramente, eu vou ser franco aqui com vocês, ultimamente eu tô passando, eu acho que eu tô conquistando exatamente o meu objetivo que eu falei no vídeo Respira 2026. Eu acredito que eu tô adquirindo exatamente o objetivo que eu queria, que era ficar mais calmo, menos ansioso. Porque o que eu percebo atualmente, recentemente, principalmente agora depois que eu regulei meu sono, que eu tô regulando meu sono, na verdade, né? A minha respiração tá muito mais lenta, tá muito mais tranquila. Fora isso, eu comecei a fazer um outro hábito. Quer dizer, eu não fui fazer outro hábito, mas eu adquiri um novo modo de vida, podemos dizer assim, que é basicamente fazer as coisas mais lentamente. Então, qualquer coisa que você for fazer, experimente fazer lentamente, experimente aproveitar o momento, o progresso. Hoje em dia, a nossa geração tá assim, tá muito rápido, muito apressado. Você vai escovar os dentes, é uma pressa para terminar. Você vai praticar alguma coisa nova, você tá querendo logo chegar no nível avançado profissional de imediato. Você não aproveita o momento, você não aproveita a lentidão do processo, tá ligado? Talvez essa vai ser a coisa mais benéfica para mim no geral, esse ano, que é basicamente regular a minha ansiedade, regular o meu sono principalmente. Não é exagero, realmente privação de sono é algo extremamente sério, é algo que afeta a sua vida, tanto a curto prazo, tanto no presente quanto a longo prazo. Você não consegue fazer as coisas que você tinha que ter esforço, mas dava para fazer. Você não vai mais conseguir fazer porque vai crescer mais estresse, vai crescer mais ansiedade, talvez até depressão se você já tiver. Mas eu infelizmente não posso dormir cedo, não posso dormir a quantidade de horas necessária por conta do trabalho, por conta do estudo, enfim. Cara, isso daí realmente é algo complicado, isso daí é realmente uma injustiça, né? Não deveria ser de tal forma, mas é o que temos para hoje, né? Na sociedade brasileira, isso realmente é algo que acontece. Nesse caso, o que eu recomendo é que você busque o privilégio, porque eu acho que isso é um privilégio hoje em dia não, né? Isso é um privilégio aqui no Brasil, você conseguir dormir a quantidade de horas necessárias no horário certo, para ter um bom sono, para descansar bem. Então busque outras maneiras, busque outros trabalhos, busque algum de dia, por exemplo, que só pega à tarde só. Tenta algo freelancer, tá ligado? A única coisa que você tem que fazer, tenta cochilar em alguma hora do dia, tá ligado? Só um cochilo pequeno de tipo meia hora, 1 hora no máximo, tá ligado? Que isso já dá uma regulada no cérebro. Isso foi uma coisa que eu usei bastante também. Sempre que eu almoçava, eu tirava um cochilo de 40 minutos mais ou menos. E isso realmente é benéfico, tá ligado? De acordo com a ciência, isso faz meio que o seu cérebro, ele meio que dá uma resetada, alguma coisa assim, tá ligado? Todo mundo tem seus limites. Só que se você tem a capacidade de melhorar a sua saúde de sono agora, então comece agora, velho. Durma cedo, busque diminuir a quantidade de telas próxima à hora de dormir. Faça com que
o seu treino, o seu estudo, ele tenha valido a pena, né? Porque não adianta você ter feito grandes coisas no seu dia a dia se você não consegue ao menos descansar, você não dá um tempo para o seu corpo e a sua mente ela evoluir em conjunto, né? Em equilíbrio, com repouso. Então eu decidi fazer esse vídeo mas por conta que, mesmo tendo feito aquela regulação lá do menos com menos é mais, quer dizer, menos com menos não é mais, ainda continuou, piorou no caso. Então, ultimamente eu tive que resolver isso, eu tive que buscar regular realmente o meu sono, porque eu não estava me fazendo bem. Sem falar que nesse ano eu tenho que me preparar para o Enem 2026, eu tenho que me preparar para os próximos vestibulares e, no geral, enfim. Tente melhorar o seu sono, que você não tenha disponibilidade, tente ao menos melhorar um pouquinho, tá ligado? Se você não pode melhorar o horário que você tá tendo seu sono, pelo menos melhora a qualidade do seu sono. Sei lá, toma um banho morno antes, 1 hora antes, tá ligado, de dormir, faz um alongamento, coloca mais travesseiro, tá ligado, na cama, usa mais travesseiro, enfim, qualquer coisa, tá ligado? Diminui o consumo de café, esse tipo de coisa, toma suplemento. Regular o sono não é difícil, cara. É só você dormir em um horário que você alcance as 8 horas, 7 horas de sono. Ao mesmo tempo você acorde cedo. É bem simples. Aí só continuar fazendo isso, claro, com uma qualidade de sono boa. Acabou. Basicamente você já vai melhorar a sua vida e acho que uns 40%, tá ligado? E eu posso provar isso com minha experiência. Eu já provei o lado ruim e eu tô provando o lado bom, que é exatamente esse que eu não tô nem há muito tempo regulando o meu sono. Eu tô começando agora a regular e eu já percebi grandes diferenças na minha vida. Então, regule seu sono, porque é muito importante. E se você não regular, você vai ter consequências. Você vai ter muitas consequências relacionadas à sua produtividade, à sua saúde. Então, no geral, cuide da sua saúde fazendo isso.